Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta aula do curso de Formação e Capacitação Profissional de Numerologia Cabalística do Instituto Luz da Consciência. Nesta aula nós prosseguimos com os estudos relativos à leitura e interpretação de mapa pessoal. E agora eu vou passar umas dicas muito importantes para você. São dicas sobre como atuar diante do consulente na consulta devolutiva, dicas sobre o que é este mapa e qual a sua serventia, e também como que nós podemos, extraindo do contexto do mapa os segredos da vida do nosso consulente, transmitir-lhe com palavras de incentivo, com palavras otimizadoras, de modo que a sua vida vá realmente se tornar cada vez melhor, que ele se torne mais consciente de si e que ele possa reconhecer e desenvolver os seus verdadeiros potenciais para a execução do seu plano vida. É muito importante a responsabilidade e a ética. Nós temos que considerar que o nosso consulente muitas vezes está diante de nós vulnerável e a nossa palavra toca diretamente a sua mente e o seu coração, atingindo o seu subconsciente, os seus sentimentos e as suas emoções, provocando um efeito que pode ser positivo ou negativo. Depende da maneira que nós pronunciamos as nossas palavras e depende de quais palavras nós pronunciamos diante daquilo que nós estamos lendo no contexto do seu mapa. Muito bem. O mapa não garante comportamento, não garante sucesso nem fracasso. Não determina como será a vida de um ser humano. Ele apenas descreve um plano de probabilidades e possibilidades, tanto de progresso quanto de aprendizados e de resoluções ou regenerações, e revela as características da personalidade do ser humano. Isso precisa ficar bem entendido e precisa ser passado ao nosso consulente, explicado a ele. O fato de elaborar o seu mapa pessoal, o fato de lhe darmos algumas opções de assinatura para que ele mude, corrigindo o rumo das suas proposições de vida, melhorando suas atitudes, o fato de ele adotar um nome social, isso não significa que a sua vida vai mudar, isso não significa que ele vai se encaminhar na prosperidade, no progresso. São recursos que, se bem utilizados, são úteis, sim, são muito úteis. No entanto, nada acontece simplesmente porque adotamos uma chave mágica. Ora, pode ser que em certa circunstância um amuleto ajuda. Porque o que é um amuleto? É um apoio mental. Então, pode funcionar e ajudar. E assim, a assinatura pode vir a ser uma espécie de amuleto também. Mas isso é uma questão pontual e de pouca durabilidade, porque a partir do momento que houver uma fração mínima de dúvida sobre o amuleto, ele já não serve mais como apoio mental. Então, é preciso que o consulente entenda que este mapa está revelando os seus potenciais, está revelando quem é ele, está revelando qual é o seu plano vida. E este mapa seja um guia, como um mapa que nós utilizamos nas nossas viagens, como o GPS que nós usamos nas nossas viagens. Um guia para a vida. Mas ele será o realizador do seu plano, manifestando e expressando os seus melhores talentos. A numerologia, assim como o próprio mapa numerológico, não é determinista. Quem determina os resultados e quais serão é o ser humano.
se aproveita as oportunidades de progresso oferecidas pela vida ou não, se aprende o que precisa aprender para evoluir ou não, se resolve suas pendências do passado ou não. Em outras palavras, existe sim um determinismo superior ao qual todos nós estamos sujeitos e existe o livre-arbítrio, que nada mais é que uma liberdade relativa e condicionada pelo destino ou pelo determinismo, que nos permite fazer escolhas também relativas. No entanto, não são os números do mapa que determinam. Eles revelam nosso plano do determinismo, mas nós podemos agir no bem ou no mal pela vontade ou pelos desejos inferiores. Então veja bem, a nossa vida está traçada sim por um plano superior, um determinismo. Nós estamos sujeitos a um determinismo superior. E no mapa, o número do destino traça este plano determinado que nós trazemos ao nascer. No entanto, há uma certa liberdade em nós, que se chama livre-arbítrio, pela qual nós podemos fazer escolhas. E que escolhas são estas? Nós podemos escolher agir no bem, agir no mal, nós podemos escolher evoluir mais depressa, conscientemente, pelo esforço, pela vontade, pela disciplina, pelo estudo. Nós podemos ir mais devagar na preguiça, na indolência e assim por diante. O livre-arbítrio permite nós fazermos escolhas. Escolhas, inclusive, sobre aproveitar a oportunidade que surge ou não. Em dado momento, numa mudança de ano pessoal, ou de momento decisivo, ou mesmo de ciclo de vida, surge determinada situação, determinada circunstância que se oferece como uma oportunidade de alavancar o progresso na vida. E o nosso livre-arbítrio nos permite aceitar e encarar esta oportunidade ou não. A oportunidade está no determinismo, está no plano superior da vida. E o aproveitamento dela depende do nosso livre-arbítrio. Então, o mapa, quando ele revela todo esse plano da vida, ele revela a nossa personalidade, que é o veículo com o qual nós estamos percorrendo a jornada à vida, com seus recursos, suas ferramentas. O mapa está indicando, olha, você tem este plano para executar, de tempos em tempos, ciclicamente, surgirão determinadas oportunidades, momentos de você exercer mais o seu talento, momentos de você fazer uma mudança na sua vida, momentos de você empreender mais, enfim, momentos de você resolver alguma pendência. O mapa vai indicar tudo isso. Mas quem está atuando neste plano vida, quem está jogando este jogo da vida, somos nós seres humanos. Então, os números do nosso mapa não determinam nada. Eles revelam o que está determinado. E eles revelam os nossos potenciais, os nossos atributos, eles revelam os recursos que nós temos para atuar. Então, quando se forma uma personalidade humana, nós estudamos ela pelos números do nome. Estas características são as próprias daquela personalidade. Esta personalidade, uma vez formada, uma vez cristalizada, ela não vai mudar ao longo de uma vida, de uma encarnação. Ela pode ser aprimorada, ela pode ser melhorada através do desenvolvimento de mais e melhores talentos, mas sempre dentro daquelas características numéricas que ela foi constituída e se desenvolveu e se cristalizou. Mas isso não é uma questão de que os números estão determinando. Os números estão revelando como esta personalidade se formou. Os números estão revelando qual é o plano que ela vai executar
numa jornada vida, mas nós é que vamos atuar. Este determinismo vem do plano superior, inclusive o determinismo de como nós vamos nos desenvolver em termos de potenciais. Nós temos um plano, de acordo com uma necessidade evolutiva, uma necessidade de resgatar, regenerar questões mal resolvidas do passado, o karma, enfim. E esse plano está determinado pelo plano superior. Então, quando alguém diz que os números têm poder e que eles determinam, isso não é verdade. O determinismo vem do plano superior. O poder vem do plano superior e nos é concedido a nós mesmos. E os números estabelecem o cenário no qual nós vamos atuar e mostra quais recursos nós dispomos para atuar nesse cenário. Uma questão muito importante agora. O determinismo nos permite, até certo ponto, mudar o curso traçado por ele. Este plano superior que determina o plano vida a nós, em certas circunstâncias, permite que nós alteremos o curso dos eventos programados ao longo de uma vida. Sempre de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso trabalho, no sentido da nossa evolução consciente, do nosso trabalho no bem, cooperando e colaborando pelo progresso de todos. Então nós alcançamos certos merecimentos. Então existem situações as quais nós não sabemos com certeza quais são os eventos que estão programados para o resgate do karma. Mas assim mesmo, em muitos casos, esses eventos são modificados pela ação do bem. Por isso, jamais devemos apontar uma previsão constatada no mapa do consulente como sendo profética. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte: nós somos os herdeiros de nós mesmos. Então, nós somos os herdeiros de nosso próprio passado. O karma é o conjunto de tudo que nós geramos através de nossas ações na vida. Vai formando um conjunto de conteúdos, um contexto que nós arrastamos conosco. Então existe uma parte do karma que é bom, claro, das nossas boas ações, são os efeitos das nossas boas escolhas, daquilo que nós causamos no bem. Existe uma parte do karma que é pesado, que é denso, que é o resultado das nossas más ações, do mal que nós geramos e que nós temos que corrigir ao longo da existência. Existem certas circunstâncias em que a permanência, a frequente recaída no mal, a persistência no mal, cria uma situação tal em que o espírito tem a necessidade de passar por uma provação mais dura, por um ajuste através da dor sentida na própria carne, no próprio corpo, na própria vida, em que ele vai estar numa próxima encarnação. Existem essas circunstâncias, sim, existem essas situações. No entanto, muitas vezes, nós já sabemos de muitas histórias assim, que pelo fato daquele ser humano se pautar no bem, trabalhar no bem, estar colaborando para o progresso e evolução de todos, o seu merecimento ajusta esse plano, existe isso. Mas nós nunca devemos entrar muito fundo nesses detalhes ao revelar as questões que aparecem no mapa do consulente. É melhor não tocar nisso enquanto não tivermos um conhecimento profundo da natureza dessas questões que envolvem a espiritualidade, envolve a vida espiritual, envolve o plano superior, o plano do determinismo. Então, vamos procurar permanecer dentro do contexto da numerologia, dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós sabemos, e assim evitemos entrar em situações as quais nós podemos estar influenciando o consulente
a deduções equivocadas acerca do seu passado e do seu futuro. A nossa meta é a evolução, e a evolução passa pela humanização do ser humano, tornar-se cada dia melhor que foi no dia anterior, melhor em relação a si mesmo. E para isso acontecer, é preponderante nos conhecer, o autoconhecimento. O mapa numerológico é um recurso para o autoconhecimento. É um recurso que nos inicia no autoconhecimento, revelando o plano vida que nós trazemos na alma, revelando todas essas questões. Então, a nossa evolução passa pela nossa humanização. Ninguém se espiritualiza sem se humanizar. E o que significa se humanizar? Se tornar mais humano. Significa tornar-se o próprio bem. Significa depurar todo o mal que está em nós. Depurar todos os maus desejos, os vícios, as paixões, os condicionamentos, mágoas, culpas, amarguras, etc. Todos esses males que fazem com que nós tenhamos reações impulsivas, instintivas, emocionais, passionais, diante das circunstâncias da vida, dando respostas equivocadas que geram o mal a nós e aos outros. A nossa humanização é uma depuração da nossa animalidade, nos tornando seres humanos de fato. Então, a numerologia, através do mapa, este instrumento de iniciação no autoconhecimento, aponta como resolver essas questões do passado e como nos tornar seres humanos cada vez melhores. A questão é não melhor que o outro, porque essa comparação não é legal. A questão é melhor em relação a mim mesmo. Quando acaba o dia, eu devo me perguntar, o dia acabou e eu estou melhor que na manhã, quando eu iniciei esse dia, ou continuo igual ou piorei? A questão é este exame constante de consciência que devemos fazer, estas reflexões. E tudo isso é muito importante que você se prepare para entender este contexto da vida e poder, dessa maneira, responder às questões do seu consulente, poder ajudar ele um pouco além do simples fato de contar para ele o que são os números do seu mapa, explicar o que é o seu mapa. Embutir um pouco de conteúdo na conversa da devolutiva, de modo que ajude ele a se tornar um ser humano cada vez melhor, mais humanizado, e assim se encaminhando ao seu merecido progresso, à sua merecida prosperidade, e dessa maneira, então, evoluindo cada vez mais consciente de si. A nossa responsabilidade, portanto, é enorme. Diante do que passamos ao nosso consulente, das informações que extraímos do seu mapa e lhe comunicamos, visemos, então, sempre o bem maior, que o consulente saia da consulta melhor do que entrou. O nosso objetivo é ajudar o nosso consulente, o nosso semelhante, a se iniciar no autoconhecimento, de modo que ele melhore sua condição de vida, seu progresso, sua prosperidade e sua evolução espiritual. O indivíduo é o ser, o espírito portador de alma. A individualidade é a essência do ser, suas qualidades peculiares e intrínsecas. A personalidade é o veículo temporário de manifestação dos atributos do espírito na vida material, na personalidade, e a mente materializada no desejo da vontade. Cada um é o que pensa, deseja e escolhe ser. Cada um é o produto daquilo que vai na sua mente, das suas crenças. A mente é o espelho da vida, no qual se reflete o pensamento, o desejo e a vontade, e a dimensão desse espelho se mede pelo grau
e nível da consciência desperta. Assim podemos dizer que a consciência reflete o tamanho do espelho, o tamanho e a grandeza da vida. A vida, porquanto é o reflexo da mente e transcorre de maneira coerente ao pensamento, pois o pensamento é o diretor da vida e a consciência preside a vida. Nós estamos, portanto, estudando uma ciência que se aplica na melhoria do ser humano para a sua humanização e evolução espiritual através do progresso material, intelectual, cultural, moral e ético. Reflita sobre tudo que eu falei neste vídeo e se prepare muito bem para a consulta devolutiva de explicação do mapa ao seu consulente. Na aula anterior, eu já expus essa questão de que devemos nos preparar, estudar bem o mapa, fazer toda uma preparação. E agora estou reforçando isso e vou estar insistentemente em todas as aulas reforçando isso. Porque elaborar mapas é muito fácil, qualquer um faz. Não precisa nem conhecer a numerologia. Existem programas que você joga o nome e a data de nascimento e o mapa sai pronto, com todos os textos, todas as descrições. Mas isso é mínimo. Isso não significa que o consulente vai entender o seu mapa. Todo este contexto inserido no mapa, todos aqueles números, guardam segredos que vão muito além daquilo que um programa pode gerar. E estes segredos, você é que vai explicar para o seu consulente. E para isso você precisa se preparar. Você precisa fazer uma boa preparação, uma boa reflexão, além do estudo do mapa do seu consulente. Uma preparação interna. Minha cara aluna, meu caro aluno, eu agradeço pela sua atenção e na próxima videoaula eu vou apresentar um estudo de caso, avançando um pouco mais nos nossos estudos de leitura e interpretação de mapas.